Fala pessoal, aqui é o professor Daniel Souza e nesse vídeo a gente vai resolver o exercício 3 da seção 4 do capítulo 3 do livro Análise Real, volume 1, do professor Elon Lages Lima. Lembrando que o capítulo 3 é o capítulo que trata de sequências de números reais. Vamos lá para o enunciado. Dados k natural e a um número real positivo, determine o limite quando n tende a infinito, de n fatorial sobre n elevado a k vezes a elevado a n. Supondo A positivo e A diferente de E, calcule o limite quando n tende a infinito de A elevado a n vezes n fatorial sobre n elevado a n e limite quando n tende a infinito de n elevado a k vezes A elevado a n vezes n fatorial sobre n elevado a n. Para o caso A igual a E, ver exercício 9, seção 1, capítulo 11. Antes de a gente ir para a nossa solução, vamos lembrar alguns resultados que vão ser úteis para a gente. Primeiro, nós temos esse resultado aqui, que está demonstrado lá no exemplo 8, que diz que se xn é uma sequência de números reais positivos e limite de xn mais 1 sobre xn é igual a A, onde A é menor do que 1, então o limite de xn é igual a zero. Esse resultado vai ser o resultado-chave para a nossa solução. Temos esse resultado aqui, cuja demonstração pode ser vista nos exemplos 12 e 13, que diz que limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a E. Nós temos também os itens 2, 3 e 4 do Teorema 9, onde o item 2 diz que se limite de xn é igual a mais infinito e existe c positivo, tal que yn é maior do que c para todo n natural, então limite de xn vezes yn é igual a mais infinito. O item 3, que diz que se xn é maior do que c e yn é maior do que zero para todo n natural, onde c é uma constante positiva, e limite de yn é igual a zero, então limite de xn sobre yn é igual a mais infinito. E o item 4, que diz que se xn é uma sequência limitada e limite de yn é igual a mais infinito, então limite de xn sobre yn é igual a zero. Agora, provemos a seguinte afirmação que também vai ser útil para a gente. Se xn é uma sequência de números reais positivos e limite de xn mais 1 sobre xn é igual a A, onde A é maior do que 1, ou limite de xn mais 1 sobre xn é igual a mais infinito, então limite de xn é igual a mais infinito. Vamos ver a demonstração dessa afirmação. Seja xn uma sequência como no enunciado e consideremos a sequência yn tal que para cada n natural yn é igual a 1 sobre xn. Da definição de yn segue que limite de yn mais 1 sobre yn é igual a limite de xn sobre xn mais 1. Daí, se limite de xn mais 1 sobre xn é igual a A, onde A é maior do que 1, nós temos que limite de yn mais 1 sobre yn é igual a 1 sobre A, que é menor do que 1. E se limite de xn mais 1 sobre xn é igual a mais infinito, segue do item 4 do Teorema 9, que limite de yn mais 1 sobre yn é igual a zero, que é menor do que 1. Logo, o exemplo 8 implica que limite de yn é igual a zero, e, portanto, segue do item 4 do Teorema 9, que limite de 1 sobre yn, que é igual a limite de xn, é igual a mais infinito. Agora sim, vamos lá para a nossa solução. Sejam k um número natural e A um número real positivo e consideremos a sequência xn, tal que para cada n natural, xn é igual a n fatorial sobre n elevado a k vezes A elevado a n. Observemos que xn é maior do que zero para todo n natural e limite de xn mais 1 sobre xn é igual ao limite desse quociente que nós temos aqui, o qual nós podemos reescrever como limite de n mais 1 vezes n sobre n mais 1 elevado a k vezes 1 sobre A. Agora, como n sobre n mais 1 é maior do que 1/3 para todo n natural, nós temos que n sobre n mais 1 elevado a k vezes 1 sobre A é maior do que a constante positiva 1 sobre 3 elevado a k vezes 1 sobre A para todo n natural. Daí, como o limite quando n tende a infinito de n mais 1 é igual a mais infinito, segue do item 2 do Teorema 9 que limite quando n tende a infinito de n mais 1 vezes n sobre n mais 1 elevado a k vezes 1 sobre A é igual a mais infinito. Assim, limite de xn mais 1 sobre xn é igual a mais infinito, e, portanto, segue da afirmação que nós demonstramos que limite quando n tende a infinito de xn, que é igual a limite quando n tende a infinito de n fatorial sobre n elevado a k vezes A elevado a n, é igual a mais infinito. Suponhamos agora que A é diferente de E e consideremos as sequências yn e zn, tais que para cada n natural, yn é igual a elevado a n vezes n fatorial sobre n elevado a n e zn é igual a n elevado a k vezes A elevado a n vezes n fatorial sobre n elevado a n. Observemos que yn e zn são positivos para todo n natural.
Nós temos também que o limite quando n tende a infinito de yn mais 1 sobre yn é igual ao limite quando n tende a infinito desse quociente que aparece aqui, o qual nós podemos reescrever como o limite quando n tende a infinito de a sobre 1 mais 1 sobre n elevado a n. E a gente já sabe que o limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a e. Portanto, esse limite é igual a sobre e. E o limite quando n tende a infinito de zn mais 1 sobre zn é igual ao limite quando n tende a infinito desse quociente que nós temos aqui, o qual nós podemos reescrever como limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a k vezes a sobre 1 mais 1 sobre n elevado a n. E a gente já sabe que o limite quando n tende a infinito do denominador é e. E, bom, o limite quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a k, esse k é uma constante, isso é igual a 1, porque quando n tende a infinito, 1 sobre n tende a 0. Portanto, esse limite é igual a 1 vezes a sobre e, que é igual a sobre e. Logo, se a é menor do que e, nós temos que a sobre e é menor do que 1. E o exemplo 8 diz para a gente que limite de yn é igual a 0 e limite de zn é igual a 0. Se a é maior do que e, nós temos que a sobre e é maior do que 1. E a afirmação que nós demonstramos diz para a gente que limite de yn é igual a mais infinito e limite de zn é igual a mais infinito. Com isso, nós terminamos a nossa solução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que deixem o like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo.